I was blind. Título da ministração de hoje: sua escolha determina o seu futuro. Amém? Glória a Deus. Jó, capítulo 14, versículo 4 diz assim: quem do mundo tirará o puro? Ninguém. Então essa é uma versão aqui na Bíblia que eu estou utilizando, a Bíblia Thompson. Mas há uma outra versão na Bíblia para jovens da Sociedade Bíblica Brasileira que também tem uma versão muito bonita. O ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Quero iniciar dizendo que eu sou professor da matéria que vocês mais gostam. Então, se você não se comportar direito, lá perto do salão de jogos tem uma sala enorme, eu gostei lá. Lá você vai ficar esses 4 dias fazendo reforço de matemática. De português também, que é a Lília, minha companheira. Então, eu jamais um dia lá, jovem como vocês, não faz muito tempo, eu só tenho 20 anos, tá bom, pessoal? De conversão. Então, eu não sonhava ser professor. Como muitos garotos aqui, sonhava talvez ser jogador de futebol, não tem muita habilidade para isso, mas dá para enganar. E outras coisas. Quando eu terminei o colégio, fui fazer o curso de administração. Fui passando tranquilo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, último bimestre, fechando bonitinho, sem precisar os pais serem chamados, né, de alguma bagunça que eu estava fazendo, alguma nota vermelha. Mas tinha lá uma quantidade de alunos, não chega a essa quantidade, mas a metade, que estavam precisando tirar nota em matemática. E eu falei lá brincando: ó, pessoal, vocês precisarem de uma ajuda, vamos ir numa sala aí que estiver disponível e eu explico para vocês. Eu era bobinho, mal eu sabia que toda brincadeira tem um pouco de verdade. Eles acreditaram. Adilson, vamos agora numa sala. E lá na faculdade de muitas salas, fomos lá numa sala, comecei a explicar. Depois de uns 20 minutos que eu estava explicando lá o conteúdo de matemática, um colega levantou a mão. Eu falei: agora vem pergunta difícil. Tem alguma coisa errada aí? Eu falei: pode falar, onde que está errado? Está muito fácil. Eu falei assim: que bom. Meu amigo, o professor ficou o bimestre inteirinho ensinando algo para nós, nós não conseguimos entender. Você em 20 minutos conseguiu explicar de uma maneira bem simples e nós entendemos. Eu falei: que bom. Aí um outro colega falou assim: ó, você está na profissão errada, você pode mudar. Nós precisamos de professores assim. Não adianta alguém estudar, ter o conhecimento, mas não saber passar conforme você passou. Mas eu não liguei, achei que aquilo era bobeira. Comecei a trabalhar em empresa, aí depois, né, eu vinha a me converter, e Deus que veio proporcionar eu ter esse chamado de professor. Por quê? Primeiro, minha conversão foi na sala de escola bíblica dominical. Primeiro ministério que eu comecei a exercer, dando aula na escola bíblica dominical. E aí eu me formei em matemática. Alguém pode falar assim: você é louco, maluco? 2 vezes. Uma porque eu acredito em Jesus Cristo, nós somos loucos, e outra pela minha profissão que eu exerço. Vamos deixar a questão financeira de lado. Eu gosto de estar com os alunos, aqueles mais difíceis. Quando chega assim início do ano, os professores, as professoras gostam de ficar falando: ah, o Júlio, tudo bem que ele é palmeirense, mas cheio de defeito, isso, aquilo lá. É esse que eu vou atrás, porque lecionar para quem está com vontade e aprende facilmente é fácil, mas a grande dificuldade são essas pessoas que vão para a escola, vão para uma sala de aula e não sabem se comportar ou agir. Não dou bronca, não grito, não esperneio. Da maneira que eu estou falando aqui com vocês, eu falo com eles também. Bom, 2 coisas básicas, já que eu fiz uma escolha referente à minha profissão, não deu certo, mas aí realmente Deus mudou aquela minha escolha. Então, sua escolha determina o seu futuro. Por tomar esteroides, o corpo de um atleta profissional atrofiou com o tempo.
viver de bar em bar, um jovem acabou se casando com a mulher errada. Qual é a lição disso tudo? As escolhas que eles fizeram geraram consequências. Todas as nossas escolhas vão gerar consequências nas nossas vidas. E aí, primeira perguntinha simples para você. Você escolheu de que sexo seria ao ser concebido? Não. Você escolheu quem seriam seus pais? Também não. Você escolheu como seria a sua primeira festa de aniversário? Acredito que também não. Você escolheu sua primeira escola que começaria a estudar? Não. Mas, em algum momento da sua vida, você começou a tomar decisões e fazer escolhas. Por exemplo, quem seria ou quem são seus amigos? Amigos, hein? Não estou falando colega. O que você gostaria de comer no almoço ou no jantar? Se você não gostasse, você ficaria sem se alimentar. E quem sabe seu primeiro beijo de uma paixão? Eu acredito que são algumas escolhas aí que dá para serem feitas. Bom, você conhece a história de seu nome? Então eu estou falando isso pelo seguinte: se você não conhece a história do seu nome, se você não conhece um pouquinho da história da sua vida, dos seus descendentes, com qual história que você vai se preocupar e vai se importar? Então eu sei lá o meu nome, porque que é Adilson? Não era para ser Adilson. Como foi falado, minha mãe quis escolher Altair, porque na época, não fazia muito tempo ainda as novelas eram preto e branco, tinha lá um ator que fazia um papel e tinha o nome de Altair. Ela achou bonito e queria colocar esse nome. Aí o meu tio, que foi o meu padrinho, ele falou assim: não, coloca Adilson, é um jogador do Corinthians, um centroavante, faz bastante gol, isso aqui lá. Mas para decepção do meu tio, eu não sou corintiano, eu sou palmeirense. Tá? Mas isso, então, é a história do meu nome. Bom, a minha descendência, por parte de pai, descendentes italianos. E por parte de mãe, descendentes negros. Eu acredito que praticamente em toda a família brasileira tem lá um pouquinho do sangue da raça negra. Mas eu estou falando isso por quê? Você sabe para que está escrito lá, Mateus capítulo 1, dos versículos 1 a 16? Você não precisa abrir aí para ler todos esses versículos. Mas você sabe lá o que está escrito em Mateus capítulo 1, dos versículos 1 a 16? A genealogia de Jesus Cristo. Se não fosse importante a genealogia dele, também não seria importante saber a nossa história. Então foi dada essa importância da descendência de Jesus, que é do rei Davi. Mas vamos continuar agora e entrar em um personagem interessante no que se refere à questão das consequências de escolha. Ló. Conhecem a história de Ló? Leram aí na Bíblia? Está entre Gênesis e Apocalipse, tá bom? Se você é um crente que lê a Bíblia, vai encontrar ali. Bom, quando o pai dele morreu, o que aconteceu? Então está escrito em Gênesis 11. Se puder abrir aí, em Gênesis capítulo 11, versículos 27 e 28. Diz assim: são estes os descendentes de Terá, que foi o pai de Abrão, Naor e Arã. Arã foi o pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Então aqui está mencionando quando o pai de Ló faleceu. E Ló passou a viver junto do tio Abraão. Ele teve uma escolha a fazer. Naquela época, os jovens, e até uma certa idade, essa juventude, ele não tinha tantas escolhas ou tanta liberdade quanto tem hoje. Então ele perdeu o ser que era responsável por ele, que era o pai. E ele acabou acompanhando o seu tio Abraão. Senão ele teria que tomar todas as responsabilidades
como um chefe de família, assumir aquela responsabilidade a qual o pai dele tinha. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Abraão teve escolha aqui? Você já ouviu a voz de Deus? Você já imaginou se isso acontecesse com você? Você orando, e aí você ouvisse Deus falando: olha, você vai sair aí do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. É assim que nós procuramos agir. Quando nós temos um feriado prolongado, normalmente nós escolhemos o lugar para onde nós vamos. De que maneira nós vamos? Abraão não teve essa escolha. Era apenas aceitar sim ou não. Mas não tinha o luxo que nós temos hoje. Eles viajaram cerca de 1.600 quilômetros da Mesopotâmia até a Terra Prometida. Foi uma boa mudança? Então podemos receber coisas boas das pessoas que nos cercam. Você tem recebido coisas boas das pessoas que estão próximas de você, ao seu lado? Amém? Tá aí? Tá ouvindo? Precisa apitar aí para acordar alguém? Não. Ah, precisa? Quem está dormindo aí? Opa! João Pedro? Que isso? Bom, continuando. À medida que Abraão e Ló começaram a prosperar, acumulando mais ovelhas, gado, começaram os conflitos em relação aos direitos sobre a água. Então eu peço aí para você ir alguma folha aí mais à frente, Gênesis capítulo 13, versículos de 5 a 7. Gênesis 13, de 5 a 7. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Pessoal, muitos conflitos que surgem em nossas vidas, normalmente, 90% e quase 99%, são de ordem de material físico. Quase que todos os conflitos que surgem nas nossas vidas. A solução foi separar os dois. Atualmente, muitas pessoas preferem viver em conflito do que resolver a situação. E não estou mencionando separação conjugal. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor o haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Então a briga que aconteceu com relação aos empregados de Ló e Abraão foi por causa da água, a disputa pela água, para poder alimentar, saciar a sede dos animais. E aí então eles tiveram que fazer uma escolha, se separar. Abraão deu a opção para Ló: escolhe para onde você quer ir, que eu irei para outro lado. Ló viu essa região bonita, fértil, falou: é por aqui que eu vou. Tome cuidado, esteja atento. Nem tudo que é bonito aos nossos olhos é o melhor. E o que nós, no século 21, mais temos procurado nos saciar os nossos desejos é através daquilo que nós temos visto. Quando Ló deixou de viver sob a proteção do tio, ele foi levado por um bando de chefes de tribos invasoras. Porque então aí Ló fez a sua escolha, foi para aquele lugar. Mas chegando naquele lugar, foi invadido e ele foi feito prisioneiro. Muitos jovens e adolescentes, ou alguns filhos,
querem deixar de viver sob a proteção dos pais para viver em Sodoma. Felizmente, o exército de Abraão, que contava com 318 guerreiros bem treinados, foi atrás desses invasores. Depois de uma perseguição de mais de 150 quilômetros, eles resgataram Ló, sua família e todas as suas coisas. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós temos um exército muito maior do que 318 soldados. Mas em todo esse exército, certamente, que é pelo menos um, ou pelo menos duas pessoas que andariam milhares e milhares de quilômetros para resgatar você dos invasores que estão querendo capturar sua vida. Normalmente é a mamãe e o papai. Às vezes, nós aí nessa idade da juventude, em algumas situações falamos assim: meu pai não me entende, minha mãe não me entende. Quando eu crescer, quando eu me casar, quando eu tiver meus filhos, vai ser tudo diferente. Eu vou deixar eles fazerem o que eles quiserem. Você pensa isso agora. Os pais querem o melhor para vocês. O melhor. Às vezes aquilo que você não entende naquele momento que é o melhor, certamente é que ele está querendo proteger você de realmente se machucar aí na vida. Eles voltaram para casa. E ao voltar para casa, onde que era a casa de Ló? Gênesis capítulo 13, versículo 12. Abraão ficou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar Sodoma. Tomem cuidado, nem todos os lugares servem para nós. Talvez Ló não tivesse esse pensamento quando ele escolheu ir para Sodoma, um local conhecido por sua perversidade. Quando Deus enviou anjos para resgatar Ló daquela cidade perversa, alguns homens desejavam os convidados dele. Cuidado com o que Deus tem dado para você e feito por você. O inimigo está de olho desejando. Pior ainda foi a atitude de Ló. Nessa circunstância, falar bem claramente, porque se aqui, num lugar que nós estamos reunidos, não falar abertamente com você, eu procuro falar assim abertamente com os meus filhos, com os meus alunos, porque aquilo que você não tiver instrução, você depois vai buscar lá fora. O que a Bíblia está falando, em algumas versões dizem que homens da cidade de Sodoma queriam ter relações sexuais com os anjos do Senhor que vieram até a casa de Ló para salvar-la. Mas Ló ainda teve uma atitude pior. Ele não queria deixar, e ele tinha duas filhas virgens, e ofereceu as duas filhas para que aqueles homens de Sodoma pudessem fazer o que quiser, menos tocar naqueles anjos do Senhor. Tome cuidado com as nossas atitudes, achando que nós vamos realmente resolver aquela situação. Quando Deus tem que fazer algo na minha vida e na sua, Ele não precisa do famoso jeitinho brasileiro. Nós pensamos que estamos realmente resolvendo a situação, e nós estamos ainda piorando a situação. Então Ló, nesse seu pensamento, realmente não precisou que fosse acontecido nada dessa maneira. Por ter se estabelecido em Sodoma, Ló quase perdeu sua própria vida, mas ele perdeu a sua esposa. Ela olhou para trás, para ver o que estava deixando, e se transformou em uma estátua de sal. Ló, ao sair dali, ficou assistindo à distância, vendo aquela próspera cidade, onde ele tinha tantos sonhos, cheia de ostentação, desaparecia ao meio da fumaça. A escolha que você já fez deixar algumas marcas negativas na sua vida. Mas não adianta você querer ficar relembrando, pois há apenas uma solução. O último capítulo na vida de Ló,
ainda é pior do que isso que eu acabei de relatar para vocês. Ló saindo dali com as suas duas filhas. Naquela época não era tão comum encontrar povoado. As suas filhas embebedaram o pai e se deitaram com ele. O incesto seguiu-se a bebedeira. Por causa daquele ato nasceram Moabe e Benjamim. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe. O significado do nome: do meu pai. Ele foi pai dos moabitas até os dias de hoje. E a mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami, filho do meu parente, o significado. E ele foi pai dos amonitas até os dias de hoje. E logicamente que tudo isso geraram algumas sequências nessas vidas. Os descendentes de ambos se revelaram fonte de muitos problemas na história de Israel a longo prazo. E isso nós podemos observar em Juízes capítulo 3. Vai falar ações desses dois que nasceram nessa circunstância por erros das filhas de Ló. Então as suas escolhas determinam o futuro. Todas as suas escolhas vão gerar consequências que podem ser positivas ou negativas. Agora, nem sempre é fácil tomar decisões nas vossas vidas. Para falar ainda um pouquinho mais de Ló e terminar essa introdução, em 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 a 8, lemos que Ló era um homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Mas ele não conseguiu ser um bom modelo de retidão. E como afirma em Judas 23, podemos ser misericordiosos com todos, mas devemos tomar cuidado para não ser contaminados pelos pecados. Escolhas geram consequências. Ló colheu coisas boas e ruins das pessoas que o cercavam. E você? Apenas para você refletir. Você tem procurado caminhar em lugares onde Ló também escolheu? Sodoma? As escolhas que você tem feito com relação às suas amizades, não apenas dentro da igreja, na escola, no trabalho, o que eles compartilham com você? Quais são os tipos de palavras? A linguagem é uma linguagem maliciosa, pervertida? Você tem permitido isso? Você tem aceitado isso? Uma coisa que eu aprendi desde criança, que não era ter esse costume em casa, nunca ouvi realmente do meu pai com relação a isso, falar palavrões. E eu fui crescendo e nunca achei engraçado, nem momento de ira, nervosismo, falar palavrões. E eu não falo. E o interessante é o que acaba acontecendo dentro de uma sala de aula. Porque os alunos não ficam assim iguais a vocês, prestando atenção, ouvindo a palavra de Deus. Sempre fica um brigando com o outro, provocando o outro. E aí um, às vezes, acaba se enchendo e fala um palavrão. E eu ouço e falo, opa, ô professor, desculpa. Com relação a outras professoras, eu não acabo enxergando isso. Tem alunos que realmente falam o que querem e o que não querem para determinados professores. Então você não é obrigado a ouvir qualquer coisa. Mas qual está sendo o testemunho de vida que você está dando? Ló conseguiria dar um bom testemunho em Sodoma, onde só havia perversidade? Em muitos lugares, realmente, nós não vamos encontrar nada perfeito. Mas Jesus o escolheu para que você fizesse a diferença. Não adianta achar que somente o pastor que tem o dom de ministrar a palavra.
Deus nos resgatou do lamaçal do pecado, da perversidade, para transformar as nossas vidas em nova criatura, para sermos testemunhas vivas. Você tem sido uma testemunha viva de Jesus Cristo? Ló tentou. Pelo menos ele não deixou suas filhas se contaminarem. Mas infelizmente vieram a errar depois. Algo que é para chocar e para impactar mesmo, porque eu disse que eu tenho apenas 20 anos de idade de conversão. Eu aceitei a Jesus Cristo com 24 anos de idade, porque não era um lar evangélico, e sim católico. E algo que aconteceu na minha vida, então eu compartilho porque eu não quero que isso venha a acontecer com vocês. Quando fala a respeito da virgindade, é tanto para o homem quanto para a mulher, para o rapaz e para a moça. Infelizmente, eu não me guardei até eu conhecer a minha esposa, que depois foi através da vida dela que eu me converti. E eu sei o que isso gerou para a minha vida, o que eu perdi de bênção para a minha vida. Então eu não quero que isso ocorra com nenhum jovem. Mesmo que toda a mídia, mesmo que toda a sociedade mostre que é legal, que é bacana, e realmente é gostoso, porque Deus criou o homem e a mulher para se amarem, para terem prazer, para terem os filhos, e não para demonstrar que é pecado. Ele é pecado quando você faz fora do casamento, quando você o pratica antes do casamento. E era o que acontecia na cidade de Sodoma e Gomorra. Por isso que elas foram destruídas. Então pense bem nas suas escolhas. A melhor escolha a você tomar é você dobrar o seu joelho e falar com Deus. Mas não apenas falar, ouvi-lo também.